Fala galera, Deus abençoa. Começa agora o programa Ainda Dá Tempo. Que Deus abençoe a tua vida. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Toque no sininho para receber novas notificações. E Deus vai edificar a tua vida, vai falar contigo através da palavra. E eu quero trazer mais uma palavra para a esperança, fé e que ainda dá tempo para a tua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Acompanhe comigo a leitura. Lucas capítulo 19. Tendo Jesus entrado em Jericó e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, um dos principais dos publicanos e rico. Lá no versículo 9 e 10, Jesus lhe disse: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Interessante colocação que eu quero trazer para nós aqui, essa revelação da palavra, é o seguinte: que toda tradução de um nome de uma cidade, nome de uma pessoa, tudo na palavra de Deus tem um sentido. E o nome de Zaqueu significa inocência, pureza. Por que dá esse sentido? Jesus tinha acabado de entrar em Jericó e antes de entrar, tinha acabado de curar um cego, o cego Bartimeu, onde ele estava à beira do caminho, e quando ele voltou a enxergar, ele voltou para o caminho e seguiu Jesus. E entrando em Jericó, havia um homem chamado Zaqueu, que ouviu falar de Jesus e queria conhecer Jesus, porque ele tinha no seu íntimo algo que precisava ser mudado. Ninguém quer conhecer Jesus, querido, sem antes saber que precisa ser transformado, moldado. Alguma coisa lhe incomoda. E tinha incomodado Zaqueu a situação do seu caráter. Zaqueu era rico, líder de publicanos, mas ele não era assim. Quando Jesus fala, este também é filho de Abraão, e quando Zaqueu ele fala, quando Jesus entra na casa dele, depois vocês acompanham a leitura, que ele devolveria 4 vezes o que tinha defraudado as pessoas, significa que Zaqueu conhecia a lei de Moisés, conhecia as escrituras. Talvez todo sábado estava na sinagoga, era, como o seu nome dizia, puro, inocente, porque quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. Adão estava na dispensação da inocência, mas se perdeu por causa do pecado. Havia a necessidade de alguém encontrar salvação para esta humanidade, e Jesus veio. Zaqueu não estava perdido, Zaqueu se perdeu pelas circunstâncias que estavam ao seu redor. Pode ser, como a Bíblia diz, ele era rico, líder de publicanos, ou seja, ele cobrava impostos, começou a defraudar muitas pessoas. Pensa comigo, quantas pessoas ele maltratou, quantas pessoas ele feriu, cobrando impostos indevidamente, quantas empresas, microempresas ele fechou, cobrando esses impostos indevidos, quantas famílias se dividiram, quantos casais se divorciaram talvez, porque você sabe, às vezes a família, a sustentabilidade dela é financeira, e quando não há uma parte financeira abençoada, os casais brigam e se dividem e se divorciam. Talvez aconteceu isso com muita família naquela época, faltando o pão para o filho, faltando o leite, por causa de Zaqueu. Zaqueu tinha uma necessidade no seu interior, ele sabia disso, ele conhecia a lei, mas sua alma gritava para voltar à inocência, para voltar à pureza. Ele sabia que precisava ser transformado. Ele viu que Jesus entrou na cidade e talvez ele ouviu, poxa, tinha um cego ali na porta, e ele curou, porque as circunstâncias tentam nos cegar, nos colocar à beira do caminho, nos cegar, nos afastar de Deus, nos afastar do propósito, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Lute e determine, ainda dá tempo, querido. Não sei o que te cegou, colocou à beira do caminho, volte para o caminho